Sempre que eu viajava com meus amigos, eu tinha uma leve desconfiança que as viagens azedavam por minha culpa, porque eu era chato, porque eu era um cara um pouco difícil de conviver, mas esse quadrinho aqui, Homem, das primas Gillian e Mariko Tamaki, talvez trouxeram uma resposta que não acontece apenas comigo. Aqui a gente acompanha as amigas de infância, Dani e Zoe, que há muito tempo não se veem, elas estudaram juntas ali durante todo o fundamental e ensino médio, agora foram para a faculdade, e na faculdade cada uma seguiu seu rumo, foi para uma cidade no Canadá, as duas são canadenses, mas elas estão agora realizando o grande sonho da vida delas, que era conhecer Nova York nos Estados Unidos. Além das duas amigas, a gente tem também a Fiona, que é a nossa terceira personagem, que eu acho que ela tem um motivo muito específico, pelo menos na mente das autoras, para estar participando da viagem. Ela tem aquele ar todo blasé de quem já conhece Nova York, de que tem muitos amigos por ali, causa certa antipatia já desde o início, mas com o passar dos dias, uma viagem de 6, 7 dias que elas têm que fazer em Nova York, ela vai conquistando a gente aos poucos, até que tudo, enfim, vai por água abaixo e as meninas se encontram no fundo do poço. Se a gente cria essa antipatia com a Fiona, com todo esse ar blasé e essa atitude dela compenetrada, talvez o objetivo da Gillian e da Mariko tenha sido colocá-la na história para ser um símbolo físico, uma representação definitiva dos caminhos separados que as duas amigas tomaram, que nós tomamos também dos nossos amigos. Quem não tem aquele amigo de escola, né, que ali tá com 20, 30 anos de amizade, aí chega um caminho, um casa, um vai para uma cidade, eu mesmo moro em São Paulo, meus amigos são todos em Teresina, né, e aí quando a gente se encontra, a gente tem aquele sonho de reviver os grandes momentos, mas a vida faz questão de escancarar pra gente que não é a mesma coisa, a gente tem novos amigos, a gente tem novos interesses, novos hobbies, e a Dani é nada mais do que a representação disso tudo, dos caminhos que Dani e Zoe tomaram ali nas suas vidas, cada uma seguindo para um curso diferente e uma universidade diferente lá no Canadá. Apesar de parecer um romancezinho água com açúcar para adolescentes, como aquele verão, o último trabalho das primas que saiu aqui no Brasil, esse é um trabalho para jovens adultos, e as autoras fazem questão de mostrar por que esse é um trabalho voltado para jovens adultos, quando coloca, além dessa pedra no sapato para escancarar nosso amadurecimento, elas colocam também algumas discussões sobre sexualidade, feminismo e até colonialismo, quando elas estão em alguns museus discutindo sobre tudo que está ali, acabou de sendo roubado, né, de outras culturas, foi levado ali à força, que os Estados Unidos ou até o Museu Britânico não devolvem para os respectivos países de origem dos artefatos. Todas essas discussões estão incutidas aqui no texto, mas de uma maneira leve ainda, não é um trabalho aqui que quer fazer essa crítica social muito forte, ele quer apenas cutucar aos poucos para te fazer pensar, mas para te fazer também lembrar de que vocês não são mais crianças. Esse tipo de discussão entre amigos vai acontecer. Você vai falar sobre política, sobre polarização, sobre eleições, sobre enchentes, alagamentos, desastres, incêndios. Esses novos temas vão surgir, a gente não vai mais falar só sobre futebol ou sobre a menina ou o rapaz bonito da escola. Se o roteiro da Mariko é bem construído, a arte da Gillian não fica atrás. As páginas aqui, apesar de ter esses tons pastéis, focado no pêssego, e até algumas páginas bastante oníricas que se passam ali durante o relacionamento da Fiona e da Zoe, ele traz um ar de realismo também, conseguindo colocar com muita proeza a cidade de Nova York como um personagem a mais aqui dentro do roteiro, né? A gente vê aquele estímulo visual excessivo e sonoro também do trânsito, das buzinas, né? Dos caminhões, das obras que acontecem em Nova York, aqueles painéis luminosos de LED da Times Square, tudo aquilo o tempo todo te incomodando, falando para você que você não é dali, aquele lugar não te pertence, que você é uma turista. E a gente vê esse papel de turista aqui muito na caracterização também da Dani. A Dani tá sempre ali com aquele casaco com muito frio, não se sente confortável, tá sempre com um mapa na mão, tá sempre bastante com medo de se perder. A gente também tem essa proeza visual de caracterização de personagens na própria Fiona, que tem todo um traje, tá sempre com um cigarro na mão, um copo de bebida, tá sempre com uma cara mais indiferente com a viagem. E já a Zoe, até por conta das inseguranças sexuais dela, a gente também vê essa caracterização sempre vestida de preto, um visual mais andrógeno, um capuz na cabeça, querendo se esconder, querendo ir cada vez mais ali pro fundo do armário, e talvez a gente percebe que ela tem até um pouco de medo de revelar as suas novas preferências sexuais para sua amiga Dani de infância, que talvez não entenda essa mudança que a amiga passou. E dentre os muitos símbolos que a cidade de Nova York tem, claro que
que a Estátua da Liberdade ia aparecer aqui também na nossa história, e aqui eu acho que ela tem uma simbologia também bastante única. Ela representa de fato a liberdade, mas a liberdade para essas três meninas, a liberdade dos pais, a liberdade dos amigos, da infância, do passado, do que foi ali definido anteriormente, as expectativas que a sociedade tem sobre elas, né? Ou até mesmo a liberdade de uma das outras também. Elas, apesar de serem amigas, hoje elas têm gostos diferentes, têm expectativas, têm objetivos diferentes, e elas também precisam se livrar umas das outras. E assim como elas não alcançam a Estátua da Liberdade na viagem, talvez elas descubram que a liberdade não seja algo tão palpável, que elas não vão conseguir cortar todas as amarras que elas pretendem cortar. Pelo menos não por agora, pelo menos não no início da vida adulta, e elas têm um longo caminho a trilhar pela frente. Esse foi Homem, publicado no Brasil pela N-Versus, um quadrinho aí de quase 400 páginas, nesse formatinho aqui, muito parecido com o formato de Patos, que saiu pela WMF, tá com um preço de capa de R$150. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui. Se gostou, deixa uma curtida para o YouTube saber que esse conteúdo te interessa, deixa um comentário também para a gente iniciar uma discussão por aqui, e se você não é inscrito ainda, inscreva-se já.